Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. O projeto do voluntariado IMB tem o imenso prazer de convidar a todos os coordenadores de ministérios da igreja, seus adjuntos e toda a sua equipe de voluntários para juntos realizarmos o mapeamento inicial do serviço cristão em nossa igreja. O evento será no dia 11 de setembro, sábado, no auditório Heber Vasconcelos, das 9 às 12 horas. Sua presença é fundamental para aperfeiçoarmos esse trabalho. A Juventude Memorial convida todos os irmãos para o Louvorzão da Independência na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, às 19 horas, no auditório. Será uma noite de louvor e adoração a Deus e um tempo de oração pela nossa nação. Participe! O Ministério com Surdos informa que setembro é o mês do surdo. Você pode aproveitar para aprender alguns sinais de Libras no canal da igreja no YouTube, assistindo os vídeos da série Gotas de Libras. Busque se relacionar com um surdo e desenvolver a língua de sinais em sua comunicação. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de manter o celular no modo silencioso para que não ocorram interrupções no culto que se inicia agora. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do nosso Deus para a adoração, para o louvor. Você também que participa conosco, que adora o Senhor em casa, através da internet, esteja completamente conectado nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Que possamos, nesta noite, realmente ouvir a voz do Senhor e cantar louvores que cheguem até o seu trono de glória. Enquanto ouvimos o prelúdio, o irmão pode orar silenciosamente.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que mais uma vez Tu concede aos Teus filhos de se reunir para render glórias e louvores ao Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu escolheste cada uma das pessoas que aqui estão presentes para render glórias ao Teu nome. Nós te agradecemos também, Senhor, pelos que estão acompanhando, estão Te louvando, estão rendendo glórias ao Teu nome junto conosco nesse culto em modo virtual. Que Tu possa também, Senhor, dispensar bênçãos especiais do Teu alto trono a cada uma dessas pessoas. Que Tu possa, Senhor, agora olhar cada coração, cada necessidade, e que nós possamos sair, Senhor, deste culto diferente da maneira que entramos. Que Tu possa usar os Teus servos que trarão a Tua santa palavra. Que Tu possa também usar os cantores, os instrumentistas. Que o nosso culto, Senhor, possa chegar aos altos céus como uma oferta de amor. Fica conosco, Senhor. É que nós pedimos, já agradecidos no Teu nome. Amém. Ainda de pé, que alegria nós estamos aqui nessa noite. Eu convido você, juntamente comigo, que façamos juntos a leitura 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 14 ao verso 17. Vamos juntos? Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Ao Rei eterno,
Digno é o Senhor de todo o nosso louvor. Por isso estamos aqui hoje, alegres, por poder ver cada um dos irmãos aqui conosco. Gostaria de saudar a todos os nossos irmãos que cultuam conosco pela internet e aos visitantes também que cultuam conosco pela internet. Gostaria que você se identificasse para nós. E gostaria de saber se aqui temos algum visitante. Gostaria que você ficasse em pé para nós o saudarmos. Seria possível? Sim, temos ali. Sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. Sejam bem-vindos. A Igreja Memorial se alegra muito com a presença de vocês. Vamos saudar nossos irmãos hoje, gente, dando um adeuzinho para eles. Olha os nossos visitantes. Então, gente, que tenhamos um culto abençoado, que essa semana seja uma semana de bênçãos em nossas vidas. Irmãos, ainda nesse tempo de comunhão, nós queremos, na verdade, pedir à igreja que já comece a orar por um projeto que será em abril, que é a nossa viagem para a Amazônia, de 2 a 8 de abril. Encerramos as inscrições, já temos os 28 inscritos. Estaremos ali para a glória de Deus, levando a palavra, levando também um abraço, levando remédios, levando médicos para curar pessoas ali e alimentos para aquelas comunidades ali ribeirinhas. A Memorial assumiu o compromisso de por 10 anos estar ali e tem cumprido esse papel, né? Mesmo no ano anterior, no ano passado, foi muito intensa a pandemia, nós tivemos representantes da Memorial participando da caravana. Mas se você não gosta de barco, de mar, de rio, de peixe, nós temos um projeto interessante para você. Ali é o nosso irmão Marco Aurélio, nosso pinguim. Ele chegou agora de São Paulo, onde foi lançada a campanha de missões nacionais e apresentada a Carreta do Sertão. Essa é a carreta que estará transitando por todo o sertão do Brasil, levando a mensagem, assim como o barco. Então, se o seu negócio é mais chão, você pode também, futuramente faremos as caravanas para então estarmos atuando. Tem uma outra foto ali, a carreta ela abre e aparece um palco. Até o final da campanha essa carreta estará aqui na Memorial para que possamos conhecer melhor e os irmãos, conhecendo então o projeto, possam se alistar para que avancemos mais uma vez. Agora já temos o barco, já temos a carreta. Vamos ver o que o Senhor mais colocará no coração, pastor Neandro, do pastor Fernando Brandão. Quem sabe um avião missionário. Ainda nesse tempo nós vamos louvar ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. Os irmãos podem fazer a sua oferta no gasofilácio, também pelas contas da igreja, principalmente você que adora o Senhor nesta noite, pela internet, em casa, mas aqui no templo também voltamos a recolher nossos dízimos e ofertas, aqui os diáconos estarão. Enquanto cantamos, você pode trazer de forma muito ordeira a sua oferta para o Senhor. Senhor meu Deus.
Ó Deus, louvado o teu nome, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, porque somente o Senhor é digno de todo louvor. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o sustento de cada dia. Te agradecemos porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, os nossos agradecimentos, as nossas petições, e te rogamos que possamos, Pai, independentemente da situação, independentemente do que ocorre ao nosso redor, independentemente das circunstâncias, manter, Pai, a fidelidade a Ti. Ó Pai, nos ajude, Pai, a ser fiéis a Ti até a volta de Jesus, fiéis no nosso tempo, fiéis, Pai, nos nossos dons e talentos, fiéis, Pai, nos dízimos e nas ofertas. Sustenta a Tua igreja, Pai. Dê sabedoria àqueles que estão na gestão dos recursos, que ela possa continuar uma igreja firme e missionária e que a nossa esperança, Senhor, possa estar em Ti. Em nome de Jesus nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Em instante nós teremos o nosso momento de oração. Queremos lembrar aos irmãos que no nosso boletim nós temos uma lista com nomes de irmãos e irmãs que carecem das nossas orações de maneira constante. Então você pode verificar no seu boletim, orar durante a sua semana. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso ministro Henrique. Ele foi acometido pela Covid, a sua família, mas todos estão bem, se recuperando. Então nós queremos também agradecer ao Senhor pela fidelidade e a bondade também derramado sobre a vida do Henrique e toda a família. Daqui a pouco também vamos orar pelos aniversariantes dessa semana, aniversário de casamento, pelas bênçãos, orações que certamente você recebeu da parte do Senhor, orações que foram respondidas. Eu, por exemplo, tenho um motivo muito especial de gratidão, porque amanhã, dia 6 de setembro, completo exatamente 1 ano da minha posse aqui no Memorial. Então eu reconheço que é a mão do Senhor que nos trouxe a este lugar. Então é um motivo de gratidão participar com os irmãos e fazendo parte dessa obra linda do Senhor, né? Durante esse primeiro ano meu aqui na Igreja Memorial Batista. Então quando nós cantamos Doce Nome, consagre a sua vida ao Senhor, faça dessa canção a sua oração e em seguida nós iremos interceder pela nossa vida, pela nossa igreja, para que o Senhor possa continuar nos abençoando e que através da nossa vida possamos espalhar a sua graça, o seu amor na nossa geração. Nós vamos cantar assentados mesmo. Soul.
Você que completou mais um ano de vida, você que completou mais um ano de caminhada conjugal, você que nessa semana recebeu uma resposta de oração, então tem motivos de gratidão ao Senhor. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento, nós vamos orar. E chegou também para mim aqui esse recado, nos lembrando de orarmos pela família, né, da irmã Norma, que faleceu essa semana. Que Deus possa consolar, que Deus possa confortar. Ela faz parte do Ministério de Surdos, né? Tive informação que o pastor Francisco esteve lá também, com um grupo de surdos da nossa igreja. Mas oremos para que Deus possa confortar e consolar essa família. Fique de pé então, se você tem algum motivo de gratidão. Nós vamos colocar e apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, obrigado, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira. Sabemos que o Senhor é fiel, é poderoso e é capaz de realizar infinitamente mais do que nós possamos pedir ou imaginar. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que se coloca de pé neste momento, porque trazem dentro de si um motivo de gratidão, de alegria, pelas bênçãos recebidas, ó Pai, pelas orações respondidas. Obrigado pela Tua provisão, obrigado, Senhor, pelos livramentos, obrigado pelas curas que o Senhor tem manifestado na vida dos Teus servos, ó Deus, e agradecemos também por aqueles que completam mais um ano de vida. Continue concedendo sabedoria, Senhor, continue, ó Pai, alargando as fronteiras, que os Teus servos, ó Deus, em cada ano celebrem a vida, porque a vida é um presente maravilhoso que nós recebemos das Tuas mãos. Agradecemos pelos casais também, que celebram nessa noite mais um ano de caminhada conjugal. Continua, ó Deus, firmando o amor, a amizade, ó Deus, a cumplicidade, e que através deste casamento, desta união, as nossas famílias, a nossa juventude, ó Deus, possa perceber a Tua beleza, o Teu poder, ó Deus, porque o casamento, a família, é um projeto que nasceu no coração do Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, a vida da família da irmã Norma. Senhor, tenha compaixão dessa família, ó Deus, consola através do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles sejam consolados, confortados, ó Deus, para que mesmo em meio a esses dias difíceis que eles estão atravessando, eles contem com a Tua presença, a Tua força, ó Deus, e renove a esperança dessa família, dos Teus servos. Alegramos, ó Deus, também, porque o ministro Henrique, a sua casa, a sua família, estão se recuperando, ó Deus, da Covid. Obrigado, porque o Senhor esteve ali sustentando os Teus servos, e nós podemos hoje agradecer ao Senhor e declarar a Tua fidelidade, a Tua bondade sobre a vida deles, e sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que venceram a Covid. Ó Deus, daqueles que estão ainda atravessando dias de enfermidade, o Senhor possa visitar no hospital, visite, ó Deus, em casa. Aqueles, ó Deus, que cultuam conosco pela internet, certamente também têm os seus motivos e querem apresentar agora diante do Senhor. Ó Pai, nós entregamos cada vida no Teu altar. Obrigado, Senhor, pela nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, reina sobre a nossa nação. Que a nossa nação possa desfrutar, ó Deus, de anos de paz, de alegria, de prosperidade na Tua presença, Senhor. Agradecemos também pelo projeto missionário, a viagem, Senhor, à Amazônia no próximo ano. Ó Deus, que em todo o nosso país, não apenas naquela região, o Teu Evangelho seja divulgado, que a semente da Tua palavra seja lançada nos corações sedentos e que haja transformação de vida e que haja salvação. É a oração que nós fazemos, rendendo a Ti o nosso coração, reconhecendo que não somos nada sem a Tua presença, sem o Teu agir e sem as Tuas manifestações sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar.
Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do nosso Deus, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus, fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, mais uma vez. Amém. Quando a base da esperança é humana. Essa carta de Paulo aos Coríntios, amados irmãos, ela foi construída no que parece ser um sistema de respostas que o apóstolo vai dando para alguns irmãos líderes da igreja que fazem algumas perguntas. Paulo se apresenta nos capítulos iniciais, diz o que está fazendo. A partir dos capítulos 5 e 6, ele começa a responder uma série de questionamentos, até chegar no 12, aquele famoso capítulo dos dons, o 13, o do amor. No 14 ele vai falar do amor e dos dons, e vai fazer uma relação entre eles, até chegarmos no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição. O 16 é quando ele fala das ofertas para os santos, da contribuição para a igreja. Nesse capítulo 15, Paulo dá uma resposta bem dura aos irmãos em Coríntios, porque haviam grupos que estavam se levantando para questionar a ressurreição. E Paulo começa então a falar sobre o tema, a descrever o assunto, até chegar nesse verso 19, quando ele diz aos irmãos: olha, se de fato a esperança de vocês, o que vocês estão acreditando, está limitado a essa vida, a base da esperança de vocês é humana. E Paulo falava da esperança em Cristo Jesus. A esperança que nos move, a esperança que trouxe cada um de nós aqui nesta noite. A esperança que faz com que nós apoiemos os trabalhos missionários ao redor do mundo, com que nós saiamos das nossas casas e vamos na casa de alguém ajudar. Essa mesma esperança que nos move para que nós possamos ir ali no centro de tratamento de pessoas, como a Cristolândia, para nos oferecermos como voluntários para atuar ali. Esperança que faz com que diversos irmãos voluntários estejam trabalhando para o reino de Deus. Eu quero trazer a esperança de duas perspectivas para os irmãos. Primeiro, do ponto de vista teológico, que é exatamente a esperança sendo uma virtude sobrenatural que leva o ser humano a desejar a Deus como bem supremo. Na perspectiva humana, a esperança, segundo os dicionários, é o ato de esperar aquilo que você deseja muito. Percebam que há algo de sobrenatural dentro da visão teológica daquilo que é a esperança. Por isso essa motivação que falei aqui no início. O apóstolo Paulo critica essa esperança limitada a essa vida humana, que traz consigo perspectivas de bases humanas. E o primeiro ponto que quero refletir com os irmãos nessa noite é que quando a base da esperança é humana, nega-se a ressurreição de Cristo e a obra da graça. Percebam que é isso que Paulo quer dizer àquela igreja. Ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é fútil toda a esperança que temos. Se Cristo não ressuscitou, todo o cristianismo está sendo questionado. Não haveria nenhuma possibilidade dele se consolidar, até mesmo naquela época, quanto mais chegar até nós, se não houvesse a ressurreição de Jesus. Mas aquela igreja tinha pessoas, alguns núcleos daquela igreja. Os irmãos vão lembrar que tinha ali o núcleo de Cefas, o núcleo de Apolo, o núcleo de Paulo e os irmãos excelentes que faziam parte do núcleo de Cristo. E segundo os comentaristas bíblicos, era do núcleo de Pedro que partia esta crítica. Os irmãos estavam deixando de lado a perspectiva pós-vida.
depois que vem a morte, quanto a essa esperança, que não havia necessidade mais de se falar nesse tema, porque as coisas se encerrariam ali mesmo. A alma não precisaria de ter um corpo regenerado e restaurado. E Paulo vai criticar o que se tornaria uma doutrina gnóstica mais à frente. E, amados irmãos, é incrível como nesse tempo ainda, não de forma deliberada, declarada, mas as atitudes que tomamos às vezes apontam para a direção similar ao pensamento daquelas pessoas em Corinto, quando nós pensamos que a perspectiva nossa e a esperança de nossa vida está limitada aqui, a este plano, e esquecemos que haverá um outro plano, um outro momento que nós desconhecemos. Daí o temor da morte tão grande por alguns, porque é uma viagem para o desconhecido para muitos, mas para nós não é, porque nós somos salvos pelo Senhor Jesus e sabemos o que vamos encontrar lá. Mas ainda hoje algumas pessoas se comportam de forma muito ligada a estes valores, e penso que esse comportamento de alguma maneira nega também a ressurreição de Cristo Jesus. Alguns entendem inclusive que já estão garantidos porque fazem coisas excelentes, e quando eu citava aqui o trabalho de voluntariado, muitos confundem, pastor Neandro, esse trabalho como algo que já dá o acesso natural para que essa pessoa tenha a sua esperança realizada, efetivada aqui. E o apóstolo Paulo vai escrever mais à frente, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que porque pela graça sois salvos, por meio e mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não há nenhuma chance de que as obras possam garantir esperança aqui mesmo, nesta vida limitada, nesta vida que quando começa a se associar a bases humanas, elas negam a obra de Cristo, elas negam a graça que alcançou a tantos. Mas há também aqueles que dizem que fazem tudo certinho e que de alguma forma estariam então já justificados e consolidados também a uma vida tranquila, porque não precisariam nem pensar nessa questão futura. E Paulo vai também questionar isso quando ele escreve aos Gálatas, uma igreja que estava vivendo um conflito muito grande no que diz respeito à lei. E Paulo vai dizer que não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, qualquer dessas formas, qualquer dessa maneira de pensar, tanto por obras ou tanto pela aplicação legítima da lei, e ninguém consegue fazer isso, quanto mais diante da lei, seriam pressupostos para essa esperança ser garantida aqui mesmo. E isso não é verdade. Limitar a esperança a este plano, limitar a esperança a esta vida, é não crer em Cristo. E nós sabemos que todos que não aceitarem a Cristo como seu Salvador, não terão o destino daqueles que aceitaram e entregaram as suas vidas para Jesus. Jesus falava aos seus discípulos em João 3,36, quando ele disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho do Homem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não há caminhos, não há atalhos. Aliás, se os atalhos fossem melhores que os caminhos, os atalhos seriam os caminhos. Não há como chegar a Deus sem Cristo, sem a ressurreição de Cristo, que é na verdade a porta aberta para que todos nós adentremos as cortes celestiais, porque assim como Cristo foi ressuscitado, como Ele ressuscitou ali, naquele dia, abriu-se a esperança e a perspectiva de que nós também podemos ressuscitar. E é isso que vai acontecer, é isso que Paulo quer esclarecer para aquela igreja, que eles não poderiam de forma alguma negarem esta ressurreição, porque estariam limitados a uma vida aqui, uma vida terrena, uma vida material.
Irmãos, como o materialismo tem tomado conta de nossos dias. Como o materialismo tem de alguma forma entrado nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas famílias, e nós não conseguimos nos desvencilhar disso. E aos poucos nós começamos a entrar nessa seara e tomar gosto por isso, e esquecemos de vir à igreja, e já deixamos de participar dos outros eventos também, mesmo em tempo de pandemia. Muita coisa foi feita, essa igreja cresceu para a glória do Senhor, em meio a um tempo muito difícil. Mas as pessoas começam a se perder neste sentimento material, começam a se esquecer que não são cidadãos daqui. E vamos falar mais à frente sobre isso. E sobre esse materialismo, é o segundo ponto que quero compartilhar com os irmãos. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, quando a base da esperança é humana, os valores humanos prevalecem. Na balança da nossa vida, os valores humanos começam a prevalecer. Retira-se a perspectiva da esperança dentro da visão teológica, como falei aqui há pouco, em que Deus é o bem supremo, em que a nossa busca está em completo alinhamento com o Senhor, com a palavra dEle e com tudo que Ele quer para as nossas vidas, e nos ligamos a valores deste mundo como se realizados estivéssemos. E esquecemos que quando mais próximos do mundo, mais distantes de Deus. A própria pregação se torna inócua, porque para que falar de Jesus, para que pregar, se aqui mesmo é que as coisas vão acontecer? Púlpitos que trazem uma mensagem completa de prosperidade, já se discutiu muito sobre a chamada teologia da prosperidade, prometendo uma vida boa aqui, prometendo coisas sempre aqui, e tirando pessoas de ouvirem a mensagem verdadeira, que leva de fato uma esperança em Cristo, tornando os corações pecaminosos ainda mais duros e ainda mais materialistas e ainda mais individualistas. Quando a base da esperança é humana, os valores humanos prevalecem. A esperança com base humana não prevê renúncia. A esperança com base na palavra do Senhor, sim, prevê a renúncia. E é por isso que os irmãos estão aqui, estão em casa, participando desse culto, adorando ao Senhor, porque renunciaram algo para estarem diante do Senhor, deixaram algo para trás, deixaram muitos bens para trás, certamente. Contribuem com liberalidade para a obra do Senhor, porque não estão apegados a isso, a algo muito mais excelente quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós fazemos a ação social, não que ela nos traga respaldo para a salvação, mas ela nos mostra que nós podemos ser melhores, porque as boas obras não salvam, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer: onde estão as tuas obras, já que você é salvo? Porque elas evidenciam a naturalidade. Zaqueu, quando recebe a Jesus, sem que Jesus peça nada para Zaqueu, ele já diz: Senhor, eu vou dar metade dos bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, ele de imediato recebe este sentimento, essa graça, essa esperança de que agora tem uma vida transformada e quer mudar. O desapego aos bens materiais é uma das principais características daqueles que querem de fato e estão andando ao lado de Cristo. Mas quando a base é humana, quando essa esperança se limita a essa vida, mergulha-se o homem neste materialismo. O ano de 2008 foi um ano muito difícil, foi o ano da crise do subprime nos Estados Unidos. E muitas empresas foram à falência, muitos bancos. A onda não chegou no Brasil logo no primeiro momento, chegou um pouco depois. Mas naquele ano de 2008, relatos da Universidade de Oxford, uma pesquisa que foi feita, foram mais de 10 mil suicídios, todos vinculados completamente à crise daqueles papéis imobiliários nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país com o maior número de pessoas que se declaram protestantes. Mais de 160 milhões dos 320 milhões que tem naquele país. Mais da metade morreram lá,
o suicídio ocorreu lá. A revista Ultimato escreveu uma matéria sobre o tema materialismo e ele dividiu, aí o autor dividia o materialismo em duas visões, o materialismo sem Deus e o materialismo com Deus. E o autor dizia que o materialismo sem Deus é aquele do ateu que vive a sua vida aqui, que ele nega a existência de Deus, ele nega a cruz, ele nega a salvação, ele nega a ressurreição e qualquer outro princípio bíblico é negado por ele. Porque ele não tem fé, ele não acredita nesses valores, porque ele quer uma vida apenas aqui, ela vai se consumar aqui, e ele vai trabalhar, e ele vai ter os seus bens, e ele vai produzir alguma coisa, e será feliz na visão dele aqui. O materialismo com Deus é daquela pessoa que acredita em Deus, acredita na salvação, na existência de Deus, em Cristo, na cruz, na ressurreição, mas ele também quer uma vida aqui. Ele está satisfeito com a limitação desta vida aqui. Apesar de compreender e de entender os outros valores defendidos pela fé cristã, que o ateu ali não defende nem acredita, acaba que os valores se confundem e eles acreditam na mesma coisa no que diz respeito à sua esperança. O que crê em Deus e o que não crê em Deus estão presos aos mesmos valores materiais, às mesmas limitações dessa vida com base humana, e estarão no mesmo lugar, no vale daqueles que não têm esperança alguma. E a história nos ensina que os países de perspectiva comunista são aqueles onde concentram mais os ateus e os capitalistas, onde concentram mais os cristãos, e a conclusão é que não importa se você é comunista ou capitalista, de direita ou de esquerda, se a base da sua esperança é humana, vocês estarão juntos. Olha que beleza. Juntos, no mesmo vale, sem esperança. Nós precisamos, como igreja, como servo do Senhor, defender coisas diferentes. E Jesus deixou isso claro em todo o tempo em que aqui esteve. Em um momento ele foi muito claro, ele disse: ajuntem tesouros nos céus. C.S. Lewis, o teólogo, ele tem uma frase muito interessante. O C.S. Lewis, ele disse: o cristão que batalha pela terra perderá o céu, mas o que batalha pelo céu, Deus lhe dará o céu e a terra. E o C.S. Lewis não está falando aqui de prosperidade. Não pensem dessa forma. Ele está falando de esperança. Ele está esperando de uma vida produtiva aqui para o reino de Deus. E ele está falando também de uma vida, depois dessa vida, entregue a Deus o nosso bem supremo, o nosso bem maior, aquilo que desejamos, onde nós queremos estar. Pelo que estamos batalhando, meus irmãos? Estamos no exército do Senhor e gostamos de dizer isso. Nós somos soldados de Cristo e gostamos de dizer isso. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo para que ele no seu ministério pastoral não tivesse nenhuma dúvida, em 2 Timóteo 2, 13 e 4, ele diz: o soldado que está alistado a serviço do rei, ele não se embaraça com as coisas dessa vida, elas não têm valor para a missão que ele tem como soldado de Cristo. Em que soldado nós somos, em que exército nós nos alistamos, quais as bandeiras que defendemos, se não a bandeira do reino de Deus, estamos marchando no exército errado. O soldado de Cristo não se envolve com as coisas dessa vida, porque ele sabe que quando os valores humanos pesam mais do que os valores espirituais, por mais nobres que sejam os ideais, eles não são os ideais do reino de Deus. Se não são os ideais do reino de Deus, a base é humana, e se a base é humana, a esperança é limitada. A esperança não é a que busca a Deus como nosso bem supremo. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo.
como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Percebam que antes pecadores perdidos, pastor Neander, completamente à beira, à margem, agora são convocados para serem embaixadores do reino de Deus, representantes legítimos, que habitam nas embaixadas, que são as igrejas, representantes do reino de Deus, que falam em nome do Senhor e que carregam consigo uma mensagem poderosa de reconciliação. Essa é a mensagem que você carrega? Essa é a mensagem que você tem pregado, vencendo muros, barreiras e obstáculos como representante do reino de Deus? Esse é o som que sai da sua voz quando você enfrenta os obstáculos da vida? Estão se opondo a esta mensagem ou uma outra mensagem? Se estão se opondo a esta mensagem, glória a Deus, porque essa mensagem, de fato, ela não agrada aos corações materialistas daqueles que querem viver aqui, limitados a uma esperança humana. O evangelho é loucura, Paulo vai escrever para esta mesma igreja. Mas aquilo que é loucura para os homens é sabedoria para Deus. O Senhor fez instrumento de salvação para todos. E o apóstolo, ele é muito feliz quando ele diz isso, que o amor de Cristo nos constrange, vai lá no versículo 14. O amor de Cristo nos constrange. Eu já falei aqui para a igreja, eu gosto desse versículo. É o motivo do vosso serviço, quando os embaixadores do rei repetem lá a sua declaração. Qual o motivo do vosso serviço? O amor de Cristo nos constrange. E constrangidos por esse amor, nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Nós nos alistamos no exército celestial, que nos motiva a ser criticados porque falamos de Jesus. Que faz com que as pessoas às vezes tapem os ouvidos porque levamos uma mensagem de salvação. Que faz com que uma porta bata na sua cara porque você está levando uma mensagem de salvação que a pessoa não quer ouvir. Não permita que outras mensagens tenham o mesmo efeito sobre a sua vida, se não é a mensagem do evangelho que você está levando. Se somos embaixadores do Rei, embaixadores de Cristo, representamos Cristo. Um dia o embaixador volta para casa, um dia ele é convocado de volta. Nós seremos um dia. Alguns embaixadores dessa igreja já foram convocados de volta para a sua nação, para a sua cidadania verdadeira, para o lado do Rei Todo-Poderoso, onde ele, como embaixador, agora desfruta das bênçãos celestiais. Mas quando a base da nossa esperança é humana, abrimos mão dessa cidadania. E isso é muito triste, porque em vez de a igreja influenciar, e com o seu discurso poderosíssimo da palavra do Senhor, o evangelho, a mensagem da reconciliação, por Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus, ou seja, falamos em nome de Cristo. Quando isso não está presente, é triste, porque estamos sendo atraídos para usar as nossas vozes, o nosso vigor, toda a energia que o Senhor nos dá, toda a cultura que nós conseguimos agrupar e estocar em nossas vidas durante toda a nossa existência, para seguir outros que não são desse exército, que não carregam esta mensagem poderosa, que não são embaixadores do Rei. Finalmente o apóstolo Paulo, ele dirá que somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, quando a base da nossa esperança é humana, sentimentos extremos dominam o ser humano. Aquele que não precisa da esperança porque já alcançou demais. Ele já tem demais, ele vive bem demais. Ele já está realizado, ele até esquece desse negócio de uma outra vida. Eu falava no início sobre isso. Ele não está preocupado, porque ele está muito bem. Ele tem tudo que precisa e até o que não precisa. Vive uma vida de rei. Então a esperança é uma coisa que escapa. Mas aos outros que sofrem e que também perderam a esperança porque a sua vida não muda.
E eles esperam realizações aqui, como aquele que carrega a coroa na cabeça. E batalham por isso e lutam por isso, uma luta humana, terrena, sem nenhum valor para o reino de Deus, e sofrem com isso. E o teólogo John Piper, ele traz em seu livro Em Busca de Deus, uma dialética muito interessante, que ele diz que uns que são da vanglória e os outros que são da autopiedade ou da autocomiseração. E ele diz que a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso, e a autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz: mereço ser admirado, pois alcancei muito. A autopiedade diz: mereço ser admirado, porque sofri tanto. A vanglória é a voz do orgulho no coração dos fortes. A autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. Sendo fraco ou sendo forte, se vangloriando ou sendo autopiedoso, nenhum dos dois tem a esperança em Cristo. Uns porque já se sentem completamente abandonados, outros porque acham que não precisam mais de nada e também se distanciam da esperança verdadeira. O teólogo Tomás de Aquino, pai da igreja, doutor da igreja, ele escreve em uma das suas sumas teológicas, um compêndio de mais de 5 livros, no capítulo onde ele trata do desespero, da vanglória, da presunção e da esperança. E ele diz que a esperança é um meio termo entre a presunção e o desespero no que se refere a nós. Porque não havendo esperança, é natural que uns vão tender ao desespero e outros à vanglória, porque não precisam de mais nada. E seguem suas vidas assim, sem esperança. E nós, amados irmãos, somos os porta-vozes dessa esperança. Lembram? Embaixadores do Rei. Qual a mensagem que estamos levando? Ou somos também os mais infelizes do mundo? Como essas pessoas. Este sentimento de vanglória e de autopiedade tem sido muito frequente. Vivemos uma sociedade que cada dia mais as coisas são polarizadas, e há a polarização também desses sentimentos. É aquela pessoa que nada dá certo para ela, ela vive ali lamentando e querendo ser até admirada por esse lamento. O John Piper trata na visão do orgulho. Ele diz que essas pessoas também se sentem orgulhosas de serem autopiedosas para receberem admiração. Olha como ele sofre. Olha como ela é uma heroína. Olha que lutador, que guerreira. E as pessoas se alimentam com esses sentimentos. E o outro é orgulhoso mesmo, porque tem tudo. E olha como eu sou bom, olha como eu já fiz a minha parte, olha como eu defendo os meus direitos, olha como eu vou encaminhar vocês a um caminho excelente, onde os vencedores trilham esse caminho. Por isso não gosto da expressão orgulho, não uso. Prefiro dizer que estou feliz com você, que estou muito satisfeito, que a minha estima ficou alta de ver você realizando alguma coisa. Mas é comum, mesmo dentro da igreja, alguém dizer que está orgulhoso do filho que passou no vestibular, ou de uma outra conquista que a família teve. A palavra orgulho aparece 22 a 24 vezes na Bíblia, dependendo da versão. Nenhuma vez é positiva. Arranjaram um sinônimo para orgulho, que é exatamente você dizer que está orgulhoso de alguém como aquilo foi coisa boa. Orgulho na Bíblia não tem uma perspectiva positiva, nenhuma das 22, 24 vezes que aparece. E é disso que o John Piper fala no seu livro. E é dessa perspectiva que nós falamos aqui, quando a esperança ela vence o orgulho, ela traz para junto de Cristo aquele que se vangloria, porque agora humilde ele vai reconhecer que precisa de salvação, como traz aquele perdido, decepcionado, frustrado, amargo pela dureza que a vida foi com ele, e ele também precisa de Cristo. Não importa se você está do lado da vanglória, do lado da autopiedade, você precisa da esperança em Cristo Jesus. Essa esperança nos move, essa esperança nos trouxe até aqui. Não podemos deixar que os nossos corações e as nossas mentes percam a perspectiva, um pensamento de espiritualidade quando falamos de esperança.
Não a esperança humana, não a esperança aqui. A ceia do Senhor traz consigo algo muito importante para nós. Muito longe de um culto fúnebre, muito longe de lembranças amargas. A ceia é algo para ser celebrado. Jesus disse: lembrem-se de mim, façam isso todas as vezes. Lembrem que onde vocês estavam, lembrem onde vocês chegaram. Lembrem que eu fiz isso por vocês. Lembrem que eu sou a esperança que vocês precisam. E a ceia traduz tudo isso, a esperança nossa. E o apóstolo Paulo, traduzindo estas palavras do que aprendera do próprio Cristo, como ele diz no capítulo 11 da primeira dessa carta, ele vai dizer então que nós devemos levar essa mensagem, transmitir esta palavra de esperança até que ele venha. Esperança até que ele venha, porque depois que ele vir, meus amados irmãos, o próprio texto de Paulo aos Coríntios, como falei no 13, ele vai encerrar dizendo que a esperança, a fé, o amor, mas o amor será o elemento único, ele será sublime, porque o céu é lugar de amar, e quem ama tem esperança, e que tem esperança em Cristo estará no céu com ele para sempre. Que possamos, amados irmãos, refletir em nossas vidas, hoje ainda, em que exército eu estou, que esperança eu tenho em meu coração, a que Deus eu estou servindo, que discurso, que mensagem eu estou carregando como portador da esperança, como embaixador do reino de Deus. Que Ele assim nos abençoe.
possamos relembrar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento em que nós nos preparamos para a celebração da nossa ceia, que você possa trazer à memória a morte do nosso Senhor, mas também a mensagem que Ele mesmo nos deixou, que não estaríamos sozinhos, e a sua promessa de que em breve Ele voltará para nos buscar. O apóstolo Paulo, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e 4, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. E essa é a nossa esperança. Por isso a ceia do Senhor é um convite primeiramente a nós olharmos para dentro de nós, examinarmos a nós mesmos, as nossas intenções, a nossa essência, se de fato Cristo tem reinado em nossa vida, em nosso coração, e se Ele ocupa o primeiro lugar. Mas também um memorial, para que todas as vezes, ao celebrarmos a ceia do Senhor, que possamos celebrar com ações de graça, que Ele em breve voltará. Então nós queremos saber se todos receberam. Se você não recebeu os elementos da ceia, eu quero que você nesse momento levante uma de suas mãos. Os diáconos estão a postos para levar até você. Na galeria nós temos alguém. Isto aqui embaixo, na nave, nós temos alguém que ficou sem receber o elemento da ceia, os elementos. Basta você levantar as suas mãos. Isso nós temos aqui. Enquanto nós nos preparamos para esse momento, que também é um convite a nós pensarmos na unidade da igreja como corpo de Cristo, enquanto nós cantamos assentados como os irmãos estão, nós vamos então meditar nesse memorial, neste momento tão importante, e nessa canção que nos traz uma mensagem poderosíssima: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Celebremos com atitude de oração, nos preparando para esse momento da ceia do Senhor.
Aleluia, Ele voltará. Convido você a ficar de pé neste momento, para essa celebração tão importante na nossa vida, como servos do Senhor. Nós temos em nossas mãos esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi esmagado, que foi moído, que foi humilhado, cravado na cruz. E a palavra de Deus nos diz que através da sua morte, através do seu corpo, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. E reconhecendo o amor de Cristo por nós, convido você que juntos nesse momento comamos o pão em memória de Cristo. A palavra também nos diz que semelhantemente eles tomaram em suas mãos o cálice que representa o sangue, a vida. O sangue que foi derramado, vertido na cruz e nos trouxe uma nova vida, vida eterna. E todas as vezes que nós participamos e tomamos juntos o cálice, declaramos que o sangue de Cristo tem poder para salvar, para curar e nos conduzir à vida eterna. Então, em memória de Cristo Jesus, que possamos nesse momento, como corpo de Cristo, família espiritual, possamos participar do cálice. Em nome de Jesus, participemos então do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pela tua morte nós temos vida. Obrigado porque o Senhor se colocou em nosso lugar. E através de todo o sofrimento que era nosso, o Senhor suportou toda dor, toda humilhação, para que pudéssemos reinar em vida, para que pudéssemos ter acesso à eternidade. E te agradecemos nessa noite, quando nós partimos o pão, quando nós participamos, ó Deus, desse cálice, e fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Louvado, exaltado seja o teu nome, e obrigado porque por meio da sua morte e da tua ressurreição, podemos declarar que somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou. É a oração que fazemos com gratidão em nossos corações. Em teu nome, Jesus, que nós oramos, em teu nome, Jesus, que nós celebramos a nossa nova vida. Amém. Por isso, ainda de pé, vamos cantar, declarando: vencendo vem Jesus, e que essa verdade possa estar firme e presente nos nossos corações. Senhor,
Irmãos, na próxima quarta-feira teremos o culto de oração. Todos são convidados a participar. No sábado pela manhã, encontro com a equipe do voluntariado. Domingo estaremos abrindo a campanha de missões nacionais. Todos estão convidados a participar. Você também que está em casa, você já pode vir ao templo, venha participar conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado porque o Teu povo te louvou nesta noite, Senhor Deus, adorou o Teu santo nome. Queremos, Pai, a cada dia sermos mais, cada dia mais a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Portanto, toma as nossas vidas, Senhor Deus, nos abençoa e faz com que a cada dia, Senhor Deus, possamos ser reconhecidos como embaixadores do Senhor, que levam uma mensagem poderosa, que transmite a paz em suas mãos e em suas palavras, e que adoram ao Rei dos Reis. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Rei, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com a igreja de Cristo em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentar.